milhão e não é um corredor, mas enfim, eu acho que vale a pena você dar um toque pra galera aí, pra não ficar no celular também, marcando e tal, porque além de poder ser vítima de um roubo, pode acontecer um monte de coisa, né? Sim. O negócio... Aí, isso daí é dica de segurança, né? Você tá Mas sempre vale ligado, não acontece o em André volta. O André Damiani também mandou outra já nessa linha do que você tá falando. Boa, André, obrigado Como pela participação. ensinar a malícia para detectar um possível risco, ladrão, um agressor, etc. Que vai na linha do que você tá falando da pessoa. Nesse ponto aí, eu acho que o mais indicado é o sargento para falar, mas assim... É aquilo que eu tava falando de leitura de ambiente. Você tem que estar ligado no que acontece. Não, mas o trabalho que você faz é pontual e perfeito, tá? Essa leitura de ambiente, 90% da sociedade não faz. Não faz. Não por faz. exemplo, você chega num lugar, tá com a cara no celular. Um exemplo que eu falo sempre. Uma coisa que eu sempre pergunto. Quem aqui dirige? As mulheres, algumas levantam as mãos. Quando vocês entram no carro, qual a primeira coisa que vocês fazem? Passar batom. Olhar no espelho. Pra ver se a maquiagem tá ok. É isso aí. Se ela só... Cara, entra no carro e vai embora. Não põe nem o cinto. Vai embora. Depois tu põe o cinto. Depois tu olha no espelho. Depois você faz qualquer coisa. Eu vou aproveitar até esse gancho aí. Vai uma dica que muitas vezes, inclusive eu já vi várias vítimas isso aí acontecer, tá? Que a maioria das pessoas não se liga. E às vezes até a pessoa tem carro blindado e não se liga. Entrou no carro, trava a porta. Já bate o dedo na trava da porta. Exato. Por quê? O cara tem carro blindado, ele entra dentro do carro, liga o carro lá e fica pensando, tem alguns carros que a trava não trava automático, e aí fica com a porta aberta, tá com o carro blindado, o ladrão chega, abre tranquilamente a porta, entra. Exato. Entrou no carro, trava a porta, liga e vai embora, Mas não fica vacilando na rua. Boa, excelente dica. No caso do assalto, do vagabundo, ele tá de olho em quem tá vacilando. Quem tá fácil. Vou dar um exemplo. Semana passada eu tava na Bahia. Nós fomos no Pelourinho. E assim, antes eu não conhecia a Bahia. A minha namorada, a família dela é de lá. E aí nós fomos passar uns dias lá. Fomos numa galera, a gente ficou em Camaçari, depois a gente ficou mais uns dias em Salvador. E aí estávamos com a mãe dela, uma amiga da mãe dela. A gente andando no Pelourinho, e assim, eu de corrente... Eu ia aplaudir. Olha só, Que beleza, hein? Falaram que o Nando estava com fome e capricharam. Fala folha de uva. Folha de uva, hein, mano? Folha de uva. Sensacional. Gostei. E aí o que acontece? Eu com a corrente aqui, relógio, tal. A amiga da minha sogra, ela vai ficar brava que eu chamo ela de sogra. Mas o que? Fato é fato. Ela andando, panguando. Veio o moleque, só que assim, eu tava falando com o meu enteado na frente e eu não vi o que tava acontecendo atrás. O moleque veio, grudou na corrente dela e saiu ficado. Já era. Mas é a falta de atenção mesmo. Tava sem atenção. A visão periférica O bandido, ele olha, ele vai analisar o risco que ele tem, se a pessoa pode reagir, se não pode, se vai oferecer alguma resistência, se não vai, tudo isso ele vai oferecer. Então se você anda de uma maneira mais imponente, isso vai afastar o cara. No caso das mulheres, uma coisa que eu também falo isso nas palestras. Mulher, quando tá andando na rua e percebe que um cara tá olhando para ela com uma certa maldade, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela se encolhe e tenta passar o mais desapercebido possível. Acelera o passo, a gente chama isso de turtle effect, que ela tenta se encolher. A gente que é homem, não. A gente percebe que o cara tá olhando, a primeira coisa que a gente faz é estufar o peito, olhar pro cara e botar o queixo pra cima, tipo, o que foi? Vem. Tô preparado, mano. Vem. E o cara, na maioria, a menos que ele esteja com em cima e tiver com sangue no olho, ele não vai em cima de você. Não, aí se ele vir e tiver com sangue no olho, também é azar dele. Azar dele. Azar dele. Entendeu? Certo? Mas a mulher não, a mulher ela é condicionada a sempre estar fechadinha. É fato. O que você tá falando é fato. Não, a gente fala nos pontos de ônibus, além de você estar ligado no lugar, coloca uma postura mais imponente, levanta os ombros. O cara olhou pra você e a gente que é homem, a gente acha que a gente é caçador, né? Eu falo isso assim, cara, isso que eu vou falar pra segurança acontece na balada. Opa! Você tá na balada, tô na balada. Me diz você se eu tô errado. O cara tá na balada e ele tá lá, todo gatinho, pá, ele olha pra garota, aí a garota fica tímida, aí ele vai. Mas se a mina virar pra ele e falar assim, e aí, vamos?
O cara gela, o cara não sabe o que fazer. Trava, cola as placas. Cola as placas, o cara não sabe o que fazer. O cara que tá na rua, na maldade, é a mesma coisa. Se ele perceber que vai causar algum tipo de problema, algum tipo de resistência, ele vai mudar de vítima. Ele muda de vítima. Agora, quando vocês recebem as mulheres, existe uma orientação também da parte criminal de tipo, olha, se você sofrer qualquer coisa, existe uma orientação de ela prestar queixa, existe esse acompanhamento também, porque não adianta também só você condicionar a pessoa na parte física. Porque existe a mental que é complicada e se ela não se proteger também com a lei, embora muitas vezes a gente pode discutir a lei também. Eu acho que nós temos uma chance, porque daqui a pouco teremos bons candidatos e esses bons candidatos eu imagino, quer dizer, eu vou votar neles, eu espero que eles façam um grande trabalho de legislar em prol da comunidade. Porque a gente sempre, a linha é muito tênue de fazer uma piada com políticos. Porque é uma excrescência que a gente vive que tudo parece ser normal. Depende do político que você vai fazer a piada, né? Não, mas exatamente. Mas a política em si, para mim, não é uma piada. Porque ela vai gerir o caminho das pessoas. Exatamente. Então, assim, ela precisa ter uma seriedade de quem legisla para deixar a lei muito mais efetiva. E uma coisa que eu acho, eu queria entrar num mérito que eu sei que eu já até sei o que o Nantes vai falar. Não me coloque nessa, mas eu não vou colocar mesmo. Não, mano, mas não olha só, hoje aconteceu recentemente aqui em São Paulo, não sei se ontem ou antes de ontem, um advento que havia um ladrão em cima de uma moto e um cara, um policial reagiu, certo? Esse policial tá preso. Só acho muito louco. Eu não quero nem a opinião do Nantes, porque como polícia ele não pode emitir. Eu opino eu, que sou um cara normal, assim, que não sou da guarda, da segurança pública, mas eu acho nonsense. Porque aí é uma medida, é 2 pesos, 2 medidas. Porque olha só, se o cara realmente efetiva o roubo e leva a moto do cara embora, e o cara tem um patrimônio pecuniário, seja de dinheiro, seja material, seja de qualquer ordem, ou até da mesma vida, que ele pode, de repente, ser vítima, não haveria punição ao ladrão. E aí a vítima cai do cavalo quando reage, quando tem, por exemplo, ocasionou de ter um policial por perto. E eu acho absolutamente pertinente tocar nesse ponto que é muito importante. Porque a gente tem que colocar na cabeça das pessoas a necessidade de entender que o voto certo é um voto que vai interferir na sua vida. Que vai mudar a lei, pô. Vai não é isso? Porque olha só, eu já vi gente repercutindo grandes assuntos, isso você que trata... Por exemplo, eu acabei de ver uma foto aqui que ele me mostrou aqui da mulher que você mencionou agredida, é horrorosa. Acho que nem vale a pena colocar isso no telão, porque é muito feio. E assim, eu acho que é legal a gente falar também nesse lance da lei, sob a ótica de vocês que ensinam as pessoas a se defenderem, porque a lei tem que ser pesada mesmo. Mesmo. Porque assim, não é possível que uma mulher é espancada por... Não seja 4 horas, seja 2, não interessa. Que seja 15 minutos. 1 minuto. Não interessa. Ela sofreu uma agressão indevida e tal. Aí beleza, o cara vai... Aí tem a medida protetiva, tem não sei o que lá, mas a lei é muito branda. E aí o policial que muitas vezes autua, ele fica indignado que o cara amanhã sai. Mas agora eu vou falar, mano. Você falou pra não falar um negócio, mas eu vou falar. Eu gosto de você realmente falar. A gente não entra em assunto polêmico, mas vou falar dessa parte aí que você falou do policial. Por exemplo, tá? Isso é ponto de vista meu. Geralmente a gente tem um lema que não se comete ocorrência que você não estava. Tá? Sim. Entre os policiais. Eu não estava no sítio dos fatos. Eu não sei qual que é a ótica de visão, porque a câmera às vezes pega um ângulo, sim, mas a ótica do policial lá que estava agindo poderia ser outra. Sim. Igual, por exemplo, ali na câmera eu consigo ver as 2 mãos do cara e ver que o cara não estava fazendo menção. Por exemplo, é a impressão que dá. Porém, eu não sei qual que é a ótica do policial que está lá no sítio, no local dos fatos, ali pontualmente. Sim. Que está agindo. De repente, ele não estava enxergando as mãos do cara e ele entendeu que o cara estava colocando a vida dele em risco. Sim. Esse é um dos pontos principais. Mas aí eu vou te dizer outra. Por que a lei é até engraçado. Quando é um agente público, a lei é rigorosa, você sabia disso? Mas a minha indignação é essa. Porque se fosse um cidadão comum ali naquela situação,
cidadão comum, ele ia embora, ia se apresentar 24 horas depois que não teria flagrante, e ele ia responder esse processo em liberdade, tá? Mas o policial, ele sai dali, ele vai, apresenta a ocorrência e automaticamente ele já é recolhido. Então, assim, a lei realmente hoje é dura. O que eu vejo muito é que está havendo uma inversão de valores. O policial hoje ele não tem credibilidade, porque muitas vezes esse policial chegou lá e alegou, não, mas na minha concepção, no ângulo que eu estava, eu entendi que o cara estava colocando minha vida em risco. Só que isso não é ouvido, muitas vezes, tá? Sim. Igual eu falei, não estou criticando quem fez o flagrante, não estou criticando a ocorrência do policial, eu estou falando fatos que muitas vezes o policial, pelo simples fato de levar a entender que fez, recolhe e prende. Recolhe e deixa ele preso e depois a gente vê. E muitas vezes a gente vê o marginal, o bandido, que mata... O cara que mata a mulher dentro de casa, esfaqueia, ele sai do flagrante, ele se apresenta no outro dia com o advogado e fica respondendo em liberdade tranquilamente.